Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje, com tudo que acontece, a gente acaba tendo uma função 360 graus, né? Nós temos que fazer projetos, temos que resolver problemas do cliente, temos que desenvolver pessoas, temos que estar em reuniões, temos que estar lá dando uma orientação técnica e ainda reservar tempo para a gente aprender, tempo para a nossa família, tempo para a gente ter um pouco de vida também fora do trabalho e tudo mais. E evidentemente que eu vejo dois tipos de líderes. Aqueles líderes que fazem uma opção de carregar o fardo de toda a empresa, de todo o time sozinhos, né? E eu acho que em um certo ponto isso é louvável, mas até um certo ponto isso acaba sendo muito desgastante dentro do processo. E vejo também aqueles líderes que estão se dedicando a desenvolver pessoas e criar um processo que possa andar com autonomia sem ele, né? Então eu acho que cada vez mais o empoderamento é um tema muito discutido em vários nichos e subnichos. Aqui eu estou discutindo o empoderamento da liderança, porque de verdade eu não acredito que um líder consiga crescer na sua carreira se ele não valorizar esse tema, se ele não se preocupar em criar uma cultura de empoderamento na sua realidade. Então, o que é empoderamento, assim, de um ponto de vista muito prático para o líder, tá? Significa dar o poder às pessoas. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que significa estar preparado para receber o poder. Olha que palavra, que mudança interessante. O termo empoderamento, ele tem muito a ver com os líderes que, poxa, eles realmente assumem aquilo que tem que ser assumido, eles trazem para si essa coisa do resultado, deixa comigo, como eu falo para os meus alunos, eles dão um passo à frente. Por sua vez, eles não assumem só por uma questão de marketing pessoal, mas eles assumem porque eles entendem a importância deles estarem puxando a fila, né? Deles serem, vamos falar assim, os condutores da equipe nesse processo de busca por resultado. Ao mesmo tempo, ele tem a ver com a equipe, né? Do ponto de vista de você confiar nas pessoas, delegar para elas, realmente dar o poder para essas pessoas poderem executar aquilo que ela tem que ser, aquilo que tem que ser feito por elas, né? E ele é o contrário de uma cultura centralizadora, né? Ele é o contrário, ele vai contra aquela cultura onde só o líder sabe, só ele tem razão, só ele define as verdades, só ele diz o que tem que ser feito. Então o empoderamento é um pouco contrário quanto a isso, né? Ele abre um pouco mais o leque para você poder permitir que as pessoas também assumam e busquem o resultado da forma que elas também acreditam que seja a forma correta e a forma ideal, tá legal? Resumindo, o empoderamento, por que ele é importante para você, líder? Ele é importante para você, líder, porque se você não for um líder que se auto-empodera, você nunca vai ser um líder efetivo, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. O líder, ele tem que puxar para ele. O líder não é só alguém que está lá porque pediram para ele ficar lá, né? O líder é alguém que está lá com uma missão, com uma proposta, com uma finalidade. Então ele tem que assumir, né? Tem profissionais da minha equipe aqui, eles falam assim, mas não é só estar líder, você tem que ser líder, né? Você tem que estar ali representando, né? Você não foi eleito como líder porque você tem mais tempo de casa, ou porque você é o único cara que conhece a máquina, ou porque você tem ou que você tem apenas uma proatividade individual positiva. Não, você está lá porque você é o cara que foi eleito para guiar as pessoas pelo caminho da busca de resultado. Então, você tem que se auto-empoderar. Eu acho que isso é importante. Por que o empoderamento é importante para a equipe? Por que você tem que acreditar na cultura do empoderamento? Pensa numa equipe que não é empoderada, que você tem que ir lá, empurrar os caras todo dia para o trabalho acontecer. Vamos lá, gente, hoje mais isso, fazer uma força danada para você poder chegar no resultado. Você tem um processo ao longo de uma linha temporal muito desgastante. E como as pessoas falam aqui, é um processo lento, um processo que não escala, um processo onde você tem que ir lá e fazer, empurrar. Uma equipe que não quer o empoderamento, né? Uma equipe que não está preparada para aquilo, torna a sua visão mais desgastante. E quanto mais pessoas você tiver na sua equipe que não estão empoderadas, mais desgastante ainda
vai ficar a sua realidade. Então, eu acho que isso de sobra já diz para você a importância desse tema de hoje, né? Você estar empoderado, aceitar realmente a vestir a camisa de liderança no sentido conceitual, de estar à frente do resultado, e você também, por sua vez, acreditar que, cara, não vai dar para ficar arrastando a galera, não vai dar para ficar fazendo essa situação dessa forma. Eu tenho que realmente preparar as pessoas para que elas assumam aquilo que elas têm que realmente assumir e aceitem esse desafio de bom grado e estejam à frente desse processo. Então, acho que essa é uma perspectiva bem interessante, tá bom? Eu não sei, isso que eu estou falando faz algum sentido para você? Você vê isso na tua realidade? Você vê aqueles líderes que muitas vezes estão lá, foi confiado a ele uma liderança, mas ele não assume ali, ele não entra ali na pegada do negócio. Ele está lá, né? Ele, como a gente falava assim nas nossas consultorias, a gente falava como ele está lá como elemento moita, né? Escondidinho, não se manifesta, não toma frente. Faz algum sentido? Esse é um líder que muitas vezes não está empoderado, né? Outro ponto específico é aquele líder que muitas vezes ele tem que empurrar a equipe, uma hora ele cansa de ter que empurrar as pessoas, porque ele não sabe como desenvolver o empoderamento, e ele cai na cilada da liderança de começar a fazer o trabalho operacional da equipe. Ele vai lá e começa a executar o trabalho das pessoas, na ânsia de querer acelerar as coisas, na ansiedade de querer resolver as coisas, e aí ele mergulha num caminho sem volta, né? Aí nunca mais que ele consegue desenvolver o empoderamento. Vocês conhecem alguém assim dentro da realidade de vocês? E isso muda a partir do momento que você acredita no negócio, né? Você tem que acreditar no que é a postura certa para um líder e no que é a postura errada. Primeiro, você está lá parado que nem um boneco, né? Não tendo uma expressão, não tendo o seu autoempoderamento, é errado. Da mesma forma que é errado você ser o cara que faz o trabalho operacional com a equipe, você está lá para desenvolver as pessoas naquilo que tem que ser feito. Então, você deve estar pensando, mas o que eu devo fazer? Qual que é a postura correta? Qual que é o foco, a atitude correta para que eu possa desenvolver o empoderamento na minha equipe? Mas eu acho legal você saber por que não dá certo. Por que não dá certo? Por que muitas vezes o líder não consegue empoderar a sua equipe? Aonde eles falham, onde a maioria das lideranças falham nessa jornada, e até a ordem que a coisa deve ser priorizada. Então, eu vou gastar um pouco mais de energia em explicar para vocês os motivos pelos quais o empoderamento não dá certo, para que você realmente possa fazer a sua autocrítica, o seu exame de gestão, né? E realmente debruçar em cima desses itens, porque eles, cara, são os itens fundamentais para você criar uma cultura de empoderamento. O principal, vamos começar do começo, né? Um dos itens que você tem que se preocupar bastante com as suas pessoas é você construir uma cultura de autonomia com as pessoas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não dá para você ter uma equipe legal, dizer que a tua equipe está empoderada e que você está preparando uma equipe para gerir resultados de maneira autônoma, independente, se dentro do ambiente de trabalho a tua equipe tiver insegurança, medo. Por exemplo, se uma coisa dá errado, você stalkeado pelo meu chefe. Uma cultura gerida por medo, uma cultura que só fortalece a insegurança, que passa incerteza para as pessoas. Uma equipe que, resumindo, não confia nela mesma, né? Uma equipe que tem baixa confiança nela mesma. E eu estou dizendo que tem equipes, muitas vezes, que o chefe acha legal a equipe pensar que ela é uma equipe ruim. Porque se ela for uma equipe ruim, teoricamente, ela é uma equipe mais estável, uma equipe que não vai pedir tantas coisas. E essa é uma cultura muito errada, uma cultura muito ruim que algumas organizações têm. Se você tiver uma equipe que toda hora tem medo de ser demitida, tem medo de receber um feedback ruim, tem medo de ser oprimida, ou até mesmo uma equipe que não é ouvida, uma equipe que você, como gestor, não cria canais para as pessoas poderem se expressar e dar a sua opinião, acabou. Você não consegue dar nem o primeiro passo no empoderamento, porque um dos atos do empoderamento é a construção da confiança entre as partes. Então eu acho que se a confiança entre as partes não está estabelecida, você tem que começar por aí. Você tem que começar desconstruindo esse conceito, refletindo hoje como é que está a sua equipe.
ela fazê-la ser uma equipe mais confiante, fazê-la ser uma equipe que acredita mais nela. Ok, se eu errar, ninguém vai ser esfolado, a gente vai discutir, vai debater a ideia e vai tentar aprender um pouco com isso. Esse é o primeiro ponto, porque se você não construir essa confiança, não tem como você avançar com autonomia. Vamos entender que bacana, você começou a trabalhar duro nisso, começou a trabalhar a entender aonde existem pontos de segurança, rever também um pouquinho a sua postura quando as coisas não estão dando certo, porque a postura do líder ela influencia muito dentro desse espírito, né, cultural, né? Eu tive até casos específicos que as pessoas falavam assim, Márcio, não sou eu, mas é o meu chefe. Quando ele vem, ele vem para cima da equipe com tudo. E isso acaba desconstruindo o trabalho que eu estou construindo. Cara, você tem que preparar a tua equipe para discutir o resultado, deixá-la forte. Em algum ponto da história, você vai ter que mostrar para o teu chefe que esse tipo de postura não está construindo nada, não está gerando valor nenhum, muito pelo contrário. Feito isso, que eu acho que o primeiro ponto é você fazer a sua equipe confiar mais em você, através de vários apoios que você vai dar. Passado essa fase, é você sentar com as pessoas e começar a alinhar cada um na sua missão. Olha, sua missão é essa, é o que a gente sempre fala aqui resumidamente. O que e como? O que eu espero de você, como tem que ser feito, qual que é o trabalho que a gente vai buscar, qual que é o resultado que a gente vai buscar e como a gente pode fazer isso. E nesse como você também está aberto a ouvir, aberto a interagir com esse processo, eu acho que é muito importante. O que e como é básico dentro de uma cultura de empoderamento. E aí, muito legal, na hora que você está explicando como, ele pode ficar assim, beleza? Ou você pode começar a definir com essas pessoas níveis de autonomia. Olha, esse tipo de situação, se acontecer, você pode agir sobre isso, você pode mudar ela, você pode definir, porque o que eu quero é esse resultado aqui, ó, eu quero chegar aqui. Esse nível de situação, olha, se acontecer, você pode decidir dessa forma. Então, você começar a dar os primeiros passos em dizer que a pessoa tem condição de decidir, usar exemplos que ele já fez no passado. Ó, lembra quando eu te orientei para isso? Lembra, olha, então legal, então se acontecer de novo, você pode fazer da mesma forma. Você tem o conhecimento, você lida com isso todo santo dia. Na verdade, o que você está dizendo, primeiramente, que ele pode, que ele tem essa capacidade de, durante o processo de execução, de por si só agir, e você está dizendo para ele uma coisa muito importante, cara, eu confio em você, você vai fazer e a gente vai começar um processo de construção. Márcio, mas durante isso muita coisa vai dar certo e muita coisa vai dar errado. É claro, meu, que vai dar certo e vai dar errado. Depende do quanto você alinha ele na missão e o quanto você detalha a tarefa que ele vai buscar. Isso são coisas que vão diminuir os níveis de erro e aumentar os níveis de acerto. Mas mesmo assim tem hora que vai dar certo e tem hora que vai dar errado. E você só marcha para frente, você educa, aprende e continua. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Um outro ponto, então, é pegar realmente a tomada de decisão, fortalecer a independência dele no processo. Hoje nós vivemos num momento que as pessoas, até vítimas de uma cultura, enfim, coronavírus e tudo mais, que acaba oprimindo um pouco a gente, sufocando um pouco as pessoas dentro da sua realidade, cada vez mais as pessoas querem liberdade, cada vez mais as pessoas querem crescer, elas querem liberdade, elas querem independência, né, para poder agir, e a mídia prega isso, as organizações top of mind, as melhores empresas pregam isso, e as pessoas, nós vivemos numa sociedade online, então as pessoas elas acabam tendo as referências, as melhores pessoas acabam tendo as referências desse tipo de negócio, para poder, na sua cultura, tentar julgar os eventos e as coisas que acontecem dentro da empresa. Nesse momento, você tem sim que trabalhar a independência dele, mas numa relação muito forte de autonomia versus responsabilidade. Então, o seu papel é ser um educador e explicar que essa independência ela pode ser construída através do processo do colaborador assumir a sua responsabilidade e garantir as suas entregas, garantir os seus resultados. Eu tenho feito muitas sessões de mentoria e às vezes algumas atividades complementares, onde as pessoas falam, Márcio, eu queria fazer um negócio tipo legal no meu trabalho, eu queria fazer projetos, eu tenho ideias, cara, eu tenho coisas que eu quero colocar em prática.
Mas muitas vezes o que você observa? As coisas básicas, que são as entregas do dia a dia, elas não estão performando bem. Então como é que a pessoa vai avançar para um projeto? Como é que ela vai avançar para o extraordinário se o básico aqui não está funcionando bem? Então eu acho que o primeiro passo é você começar essa independência, essa autonomia dentro daquilo que é da rotina do colaborador, que é da entrega do colaborador, e mostrar para ele que à medida que ele vai tendo resultados, você vai abrindo mais o filtro e vai colocando mais autonomia e independência para ele. Uma maneira inteligente de fazer isso e bem assertiva, que eu vejo em algumas empresas que aprenderam a construir fortemente essa cultura do empoderamento, é você educar ele sobre o negócio. O que é educar ele sobre o negócio? É passar para ele a sua visão do que o negócio precisa, quais são os grandes ofensores e as grandes necessidades do negócio, quais são as metas que o seu negócio busca, como o setor dele contribui com essas metas, como é que o setor dele realmente gera valor, quais são as maiores preocupações do negócio do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de satisfação do cliente. E na verdade, aí vem uma parte importante que muita gente acaba esquecendo. Você pergunta para os líderes, olha, você apoia a tomada de decisão? Opa, apoio, bacana. Quantas vezes você falou para o teu membro de equipe que ele poderia decidir? Eu já falei. Cara, não é eu já falei, você tem que trabalhar muito em cima disso, que é encorajar o cara a tomar decisões. Você tem que trabalhar para encorajar ele para tomar decisões. Só que aí você encoraja de duas formas. Primeiro, para ele tomar decisões, mas antes para ele analisar o risco dessas decisões, o impacto dessas decisões. Seja ele uma função básica dentro da tua organização, seja ele um analista da tua equipe, seja ele um técnico da tua equipe, seja ele um administrativo, um compras, um RH, um marketing, quem for ele dentro da tua equipe, ou seja ele, cara, você é o dono do teu negócio, esse cara é o teu gerente, é o teu gestor de base, você encorajar ele para ele medir o impacto dessas decisões e falar, cara, eu sei que você vai decidir com segurança, você vai buscar a melhor decisão no melhor nível de impacto dentro daquilo que você sabe que é um valor do meu negócio e encorajar. Às vezes é importante você dar um empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho nada mais é, no processo de encorajar a pessoa a tomar a decisão, de você definir para quando você quer aquilo, né? Quando eu falo, cara, você pode decidir isso para mim? Você me entrega amanhã? O que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele, cara, que chegou a hora dele decidir. Aí na sequência eu mando, cara, tenho certeza que você vai olhar, a cultura da empresa precisa isso, você tem que resolver dessa forma. O que você está fazendo? Dá um prazo para ele, porque você dá um prazo que você acha plausível para ele poder entregar o que ele tem que entregar e fazer uma análise nesse contexto com sabedoria. Você também falar para ele, me entrega daqui 15 minutos, que tipo de análise você está esperando que esse cara faça, né? Então, encorajar o processo de tomada de decisão é o melhor caminho para você estabelecer uma independência, ou seja, gerar uma autonomia, mas com responsabilidade de entrega das ações daquele colaborador. Legal? Enfim, um último termo que a gente passou, dizendo que a confiança é importante, a forma de você abolir o medo, a cultura repressiva, para uma cultura onde o que e o como é muito bem definido, é muito bem alinhado. Depois a gente fala um pouquinho de encorajar o processo de tomada de decisão. E aí a gente está falando agora de algo um pouco mais abstrato, mas de grande importância, que é você explorar os benefícios da autorrealização. O que é isso, benefícios da autorrealização? Benefício da autorrealização, cara, se você olhar para a tua organização, você e as tuas pessoas trabalham todo dia, né? Seja a área operacional, seja a área administrativa, dia a dia, sol a sol, replicando de maneira repetitiva os processos que existem dentro do teu negócio, resolvendo problemas, atendendo clientes, resolvendo conflitos internos, cada vez mais buscando metas arrojadas, tal. Agora eu vou te falar uma coisa muito bacana. Como é que você faz eles perceberem isso? Naturalmente, pensa que a gente sempre se encontra dentro das empresas nos momentos de estrangulamento, né? A gente fala nas interseções, quando uma coisa não dá certo, precisa resolver, uma coisa está errada. Mas como é que você faz as pessoas perceberem que elas estão crescendo, que elas estão envolvendo, que cada problema que acontece no seu dia a dia é o momento que o cara aprendeu, ele não caiu de novo naquele mesmo problema, ou seja, ele expandiu, ele evoluiu. Você
faz isso através do aprendizado, você ensinando elas e mostrando o quanto elas estão se desenvolvendo, o quanto elas estão crescendo. Sempre um ponto muito legal para você, até voltando lá no começo, criar autoconfiança na equipe, uma autoconfiança fodida de boa, é quando você faz a equipe perceber que ela vence. Uma equipe que vence batalhas, uma equipe que vence resultados, uma equipe que consegue chegar nas suas metas. Isso traz muita confiança ao time, né? Agora, aquele time que só recebe bucha e reclamação do cliente e só recebe uma palavra do tipo, não tá bom. Claro, estimular a melhoria contínua faz parte, cara, das organizações, faz parte da pasta de um líder. Mas as pessoas têm que perceber que elas também estão vencendo. E principal é você mostrar para elas que isso é um subproduto da própria pessoa. O fato dela estar com a mente aberta, sendo favorável, ela não está bloqueando, ela está deixando aquilo acontecer na vida dela, ela está se permitindo aprender com erro, ela está se permitindo entender, pegar uma visão diferente, ler um livro, buscar um conhecimento, aprender uma técnica de máquina diferente. Então, quando você mostra isso, ela olha e fala, putz, cara, eu posso, eu consigo, eu dei certo aqui. E aí você fala, cara, cada vez mais, você está vendo como você dá certo, você está vendo como você cresce, você está vendo como você é bom naquilo que você faz, então vamos dar mais um passo, vamos mais um passo à frente, vamos avançar mais um pouco. Isso te dá uma força danada, além de samear no cara uma puta autorrealização. Pior coisa que tem, aquele líder que só fala, cara, tá errado, tá ruim, só deu cagada aqui, só deu coisa ruim e tal. Isso não constrói nada. Eu estou dizendo, às vezes a gente tem que sentar e discutir os problemas, mas, cara, o que a gente aprendeu com eles e como a gente pode aprender. E por mais que seja pequenininho, gerar feedbacks positivos e pequenos insights de reflexão e comemoração do resultado. Isso vai empoderando. Então esse seria um ponto fundamental, você saber explorar e usar como teu aliado a autorrealização das pessoas. Você criando uma cultura que estabelece autonomia, você criando uma cultura que fortalece a independência e o encorajamento para a tomada de decisão, e você sabendo mostrar para as pessoas o quanto elas estão aprendendo e o quanto elas estão vencendo, você começou a criar o que nós chamamos aqui de ambiente favorável ao empoderamento. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.